Você acha que a autobiografia é algo moderno? E aí que você se engana, né, viking brasileiro? Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que bem. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as histórias de fantasmas presentes no livro Autobiografia de Guibert de Nogent. Guibert de Nogent viveu entre 1064 e 1125 e é mais conhecido por ser um cronista da Primeira Cruzada. Chama isso a atenção, né? Cruzada chama mesmo a atenção. Sua autobiografia foi escrita no final da sua vida, emulando as Confissões de Santo Agostinho. Vamos lá para o primeiro conto, que chama A Criança Chorando. O conto é narrado em primeira pessoa pelo narrador, então eu vou ler esse conto em primeira pessoa, como se fosse o narrador. Uma noite de verão, logo depois das matinas, minha mãe adormece e parece que a alma dela estava deixando seu corpo. Pareceu que ela estava sendo levada por um corredor, até chegar na beira de um abismo. Desse abismo saíram criaturas que pareciam fantasmas. Eles tinham vermes nos cabelos e tentavam puxá-la para baixo. Ela estava com medo. Uma voz, de repente, surgiu atrás dela e disse: "Não toque nela!" As criaturas voltaram para o fundo do abismo. Ela ficou na beira do abismo e viu meu pai, com a aparência que ele tinha quando jovem. Ela se aproximou e perguntou se o nome dele era Everard, mas ele negou. É impossível acreditar que os espíritos conheceriam seu nome mortal. E não é necessário que os espíritos tenham um nome, já que possuem consciência de natureza espiritual. Mesmo assim, ela sentiu que ele era seu marido. E ela perguntou onde ele estava ficando. E ele deu a entender que não era um lugar longe dali. E ele era obrigado a ficar lá. Ela perguntou como ele estava, e ele mostrou o braço todo machucado. No mesmo lugar, havia a aparição de uma pequena criança, chorando, tanto a ponto de perturbá-la. Ela perguntou: "Meu senhor, como você aguenta essa criança e esse choro?" Ele respondeu: "Eu não tenho escolha, eu preciso aguentar." O seguinte significado pode ser atribuído para a criança e os machucados no braço e flanco do espírito. Quando meu pai era jovem, ele não pôde fazer amor com a mãe por conta de feitiços que colocaram nele. Mesmo assim, ele foi para outra mulher. E disso resultou uma criança, que morreu antes de ser batizada. Os machucados nos braços mostram a quebra dos votos de casamento, e a criança chorando é prova da danação de sua alma. A mãe compreendeu o significado dos choros e da criança, cuja existência ela já conhecia. Ela prometeu ajudar o pai e adotou uma criança órfã recém-nascida. Mas as coisas não são tão simples assim. A criança chorava e gritava a noite toda, não deixando ninguém na casa de minha mãe dormir. Isso durou muito tempo, e a aparência de minha mãe foi ficando fatigada. Mas ela se convenceu de que esse sofrimento tinha como propósito aliviar o sofrimento de meu pai. Ela sentia que o diabo influenciava o comportamento daquela criança, e assim se convencia ainda mais que estava aliviando o espírito do marido. O autor do livro Medieval Ghost Stories, ele comenta no prólogo desse conto o seguinte: a história não é propriamente uma história de fantasmas. As aparições do pai de Guibert e seu filho bastardo são como visões acordadas, que são interpretadas como tendo autoridade divina, mas tem uma grande sugestão de que a mãe de Guibert era assombrada por um fantasma de uma criança chorando, por saber da infidelidade do marido. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse conto? Deixa aí nos comentários, assim como sugestões para os próximos vídeos. Até mais!